Você sabe tão bem quanto eu que pessoas narcisistas, elas são muito boas em esconder seus sinais de alerta no começo de qualquer relacionamento, não é mesmo? Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que elas sempre vacilam, elas sempre se entregam, porque elas não conseguem esconder por muito tempo a sua imaturidade emocional, seu senso de direito ou seu egocentrismo. E quando a gente aprende a reconhecer esses sinais, vai perceber que eles não são tão difíceis assim de detectar, mesmo no começo da relação. Se a gente quer se poupar de muita dor lá na frente, a gente precisa ficar melhor em identificar os sinais ocultos do narcisismo. E olha, apesar do que você possa pensar, pessoas narcisistas, elas não são mais inteligentes do que você. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Olá, sou Silene Flack, neuropsicanalista, e hoje a gente vai falar sobre algo que pode te proteger emocionalmente, que é identificar sinais de narcisismo antes que seja tarde demais. Essas pessoas, elas só sabem usar a sua inteligência e a compaixão contra você. Porque você é empático, é atencioso, você se importa com o que os outros sentem. E essas são qualidades incríveis. Mas se a gente não toma cuidado, se a gente não sabe se defender das nossas, se a gente não sabe defender as nossas próprias necessidades ou estabelecer limites saudáveis, a gente acaba sendo facilmente manipulado por quem não tem o menor interesse em nos proteger ou nos respeitar. Por quê? Porque sim, pessoas verdadeiramente narcisistas estão sempre buscando criar um desequilíbrio de poder. Pensa nisso. Você conseguiria falar com eles do jeito que eles falam com você? Você conseguiria lidar com os conflitos do jeito que eles lidam? Se você interrompesse, se tratasse com desprezo, se usasse os mesmos apelidos, os mesmos tons, os mesmos julgamentos, provavelmente ia acabar mal para você, não é mesmo? Então, se você esquecer tudo que eu disse até aqui hoje, guarda isso com carinho. Você nunca merece ser menosprezado, nunca merece ser ridicularizado ou desvalorizado. Nunca merece que alguém diga que te ama, mas ignore os seus sentimentos, sua perspectiva e suas necessidades. Mesmo que você tenha perdido todos os sinais, mesmo que tenha continuado num relacionamento que sabia que deveria ter saído, você nunca mereceu ser alguém ter se aproveitado de você. E se você quer de verdade nunca mais cair nesse tipo de relação, precisa lembrar disso. Você é valiosa. Você é digna da mesma gentileza e respeito que oferece aos outros. Você merece alguém que te respeite, que te considere e deseje um relacionamento que seja de verdade, com amor, confiança, com segurança. Mas para conseguir isso, a gente também tem que fazer o nosso próprio trabalho de cura. Temos que garantir que não estamos buscando validação do nosso valor fora de nós, quando isso deveria vir de dentro. Sim, claro que as pessoas influenciam a forma como a gente se vê, até certo ponto, mas a gente não pode esperar que os outros respondam perguntas como: sou valiosa? Sou amável? Mereço respeito? Eu mereço gentileza? Essas respostas precisam estar firmes dentro de você. Senão você acaba aceitando migalhas e sendo visto como garantido, sabe? Agora sim, vamos ao primeiro sinal sutil de que você pode estar namorando um narcisista. Você está sendo bombardeado de amor? Logo no começo, o chamado love bomb? A pessoa te cobre de elogios, presente, atenção, carinho, intimidade. Você sente que encontrou o amor da sua vida, mas não é genuíno. Tudo é feito para você se apegar, para que quando a máscara dele cair e ele começar a te desvalorizar, você não consiga ir embora. Importante dizer que tem gente que também é intenso no início sem ser narcisista. Todos nós já ficamos empolgados com alguém, mas a diferença está na intenção. Um parceiro evitativo, por exemplo, ele pode fazer isso também, mas não para te manipular, sabe? Se você quiser entender essa diferença, eu tenho um vídeo só sobre isso. Depois, dá uma olhadinha lá. O ponto é você não ter como saber a intenção de alguém logo de cara. Então, a única forma de se proteger
é ir com calma, desacelera. Me diz um benefício real de apressar as coisas. Agora pensa nas desvantagens, são muitas. A melhor forma de evitar cair nas armadilhas do narcisista é desacelerar. Então, quando a pessoa vier com elogios demais, quiser pular etapas, disser que nunca sentiu isso por ninguém, você precisa ter discernimento. Tenha seu próprio tempo, isso não é egoísmo, isso é proteção. Quem é vulnerável ao bombardeio de amor, geralmente ama ser escolhido. A gente quer ser amado, valorizado, e aí quando alguém diz que nunca amou ninguém assim, a gente acredita. Pode ser verdade ou não, mas isso não é motivo para se entregar rápido demais. Não é um sinal verde automático. E só para deixar claro, eu não estou dizendo para você não curtir o início do namoro. Estou dizendo aqui para ser inteligente. Vai com calma. Nada de ruim acontece quando você respeita o seu tempo. Sim, eu também já me vi ali nas conversas tarde da noite falando do futuro, confiando rápido demais. Mas a gente precisa lembrar, tem gente que finge muito bem. E por isso nós temos que nos proteger. Nada de ruim acontece se você demorar para conhecer alguém. E se a pessoa zomba de você, menospreza você ou ameaça terminar só porque você não quer dormir com ela, não quer viajar junto ou não quer se afastar de seus amigos nos primeiros meses, por mais conectado que pareça, essa pessoa, ela não é para você. O love bombing é perigoso porque vicia. Dopamina, ocitocina, tudo ali jogando a favor dessa sensação boa. E quando esse carinho some de repente, a gente corre atrás. Pergunta se tá tudo bem, tenta agradar, faz tudo o que deveria. E aí, sem perceber, você entrou numa dinâmica de poder. Nesse ponto, o narcisista tem dois caminhos. Ou ele te culpa, diz que você mudou, que a culpa é sua, e você acaba acreditando, ou ele te dá só o mínimo de carinho que você precisa para você não ir embora. Não é bom o suficiente para ficar, mas também não é ruim o suficiente para sair. E aí você vive de migalhas na esperança de que volte a ser como era no início. Mas não vai voltar. Porque sempre foi um jogo. Narcisistas são tomadores. Eles pensam sempre no o que eu posso ganhar nessa situação, nunca no que podem oferecer. Veem as pessoas como peça num tabuleiro. São frios, calculistas, então nosso papel é aprender a diferenciar entre quem é gentil de verdade, sem esperar algo de imediato, e quem faz o bem só esperando a hora de cobrar a conta. Isso nos leva ao sinal número 2. Você não se sente segura para falar sobre seus limites. A maioria nem pensa nisso no começo. Mas é exatamente por isso que a gente cai em relações com gente egocêntrica. Medo de se impor. Quer espantar um narcisista? Fale sobre seus limites, necessidades e o que é inegociável para você. Não estou dizendo para você ser ríspida e nem para soltar tudo no primeiro encontro. Mas você não pode ter medo de dizer com respeito e clareza o que você quer realmente num relacionamento e o que te deixa confortável ali. E voltando rapidinho ao love bombing, se você tem um limite em relação à intimidade física, seja por tempo ou conforto, fale isso cedo. Diga, esse é meu limite pessoal. Só queria ser transparente com você. Quem quiser algo sério com você vai respeitar. Agora um narcisista vai ver isso como uma ameaça ou como um desafio. Eles acham que têm direito ao seu corpo, eles vão te testar, vão zombar, dizer que você estragou um momento ou te chamar de complicada. Eles vão forçar o limite só para ver se você realmente mantém. Porque no fundo o objetivo não é conexão, é controle. Essas são as mesmas pessoas que falam mal de seus ex pelas costas. Dizem que foram vítimas, que os outros eram loucos. Mas no fundo, o que aconteceu foi que alguém criou um limite saudável e eles não gostaram da situação. E isso que a gente precisa aprender a enxergar. São nesses momentos que antes a gente se encolhia, pensava, será que eu estou sendo carente demais? Porque a gente só queria ser escolhida. Mas hoje a gente diz, dane-se, eu também escolho. E não é arrogância não. Num relacionamento saudável, os dois se escolhem. Mas, vamos ser sinceras, quem costuma se envolver com narcisista, no geral, é gente que tenta evitar conflito. Gente que quer paz, que quer fazer dar certo.
Então a gente se dobra só um pouquinho, só que esse pouquinho vira um montão. Num relacionamento saudável, os dois cedem, é mútuo, mas com o narcisista, só um lado cede. E esse lado é o seu. E é aí que mora o perigo. Então, sim, somos gentis, somos do bem, mas a gente precisa estar atenta. Porque quem é generosa, que quer ver o outro feliz, também corre muitos riscos de ser usada lá na frente. Saída: assertividade. Mesmo com medo, mesmo tremendo, você escolhe quem entra na sua vida. Relacionamento não é onde o seu valor é medido. Ele deve somar, não será a fonte da sua felicidade. Precisamos entender que estar solteira não é solidão. Estar solteira é só solteira. Você precisa de uma vida rica fora do seu relacionamento, porque um relacionamento ruim te deixa muito mais sozinha do que estar solteira, mas estar em paz. E isso muda tudo, porque quando você parte desse lugar seguro, fica mais fácil. Lá pelo terceiro ou quarto encontro, falar de coisas que antes você evitava. Você não está mais desesperada para que gostem de você. Você está ali para conhecer e também escolher. Então, se surgirem sinais vermelhos, se ele tentar te afastar da sua família, dos seus amigos, se fizer parecer que você está exagerando por falar de limites, você consegue se afastar, mesmo você gostando, mesmo desejando que funcionasse, mesmo lembrando daquele começo que foi tão encantador. Porque agora você entende, não é sobre palavras, não é sobre o que você ouviu, é sobre ações. Narcisistas dizem muita coisa, mas fazem outra. São uma pessoa na frente dos outros e outra completamente diferente atrás de portas fechadas. Você poderia ter ficado, sim, poderia ter dado mais uma chance, acreditando que eles iriam mudar, acreditando que aquele love bombing ou nas desculpas esfarrapadas sobre estar estressado, mas agora, não, agora não mais. Você aprendeu a ver os padrões e está preparada, porque quando você decidir sair, eles não vão embora em silêncio. Eles vão te punir por isso, vão tentar te diminuir, porque o ego deles não suporta a rejeição. Mas escuta bem, não morde a isca não. Essa é uma armadilha. Eles precisam que você reaja, que você se defenda, que entre no jogo deles. Não entre. Use esse momento como um lembrete do quanto você amadureceu. Olhe para isso e pense: obrigado por me mostrar quem você realmente é. Num relacionamento saudável, a confiança é construída com o tempo, com ações consistentes. Palavras sem ação? Alerta vermelho. E claro, todos nós erramos, mas a pergunta é: eles assumem a responsabilidade ou culpam você? Narcisistas nunca assumem, eles invertem a situação. Eles apontam o dedo e você vira o culpado de tudo. Guarda isso com carinho. A capacidade de reparar conflitos é o que sustenta um relacionamento. Quando alguém erra, o que faz a diferença não é o erro, é o que essa pessoa faz depois. Se ela se importa como te fez sentir, se ela diz: me conta, eu quero entender, isso é importante para mim. Isso é reparo, isso é empatia. E uma pessoa narcisista, ela não consegue fazer isso, porque elas não veem a dor do outro. Elas só veem o quanto isso fere o próprio ego dela. E vamos ser bem claras, essas coisas são inegociáveis. Você nunca vai se sentir íntima de alguém que sempre se faz de vítima, que nunca erra, que sempre tem uma história pior, mais dramática, mais importante. Você tenta contar algo difícil que viveu e eles dizem: ah, isso não é nada perto do que eu passei. Eles competem com a sua dor. Eles transformam tudo em uma corrida para ver quem sofre mais. E sim, eles mentem, inventam histórias, distorcem tudo só para parecer melhores ou mais injustiçados. Pessoas saudáveis sabem ouvir, sabem estar presentes com você. Não tentam roubar o seu momento, não viram as costas para a sua dor dizendo: ah, isso aí não é nada. Isso é coisa de gente imatura, egocêntrica. E sim, uma pessoa narcisista, ela consegue e ela pode fingir empatia, mas você vai começar a perceber a diferença. A falsa empatia soa assim: sim, eu sei o que você está passando, mas
Você sente arrogância ali, frieza nas palavras. É como se a conversa acabasse ali, como se ela dissesse: tá, já entendi, próximo. Mas a verdadeira empatia, ela é diferente. Ela é lenta, acolhedora, atenta. Ela para te ouvir. Ela não precisa vencer. Ela quer te entender. A verdadeira empatia, ela soa assim: uau, não consigo imaginar o quão difícil foi isso. E não é só a fala, é o corpo que também fala. O olhar que acolhe, o silêncio que escuta, o interesse é genuíno. A gente pergunta mais: me conta melhor, como você se sentiu? Porque a gente se importa de verdade. Agora, quem não tem empatia de verdade, nem tenta entender, não tem interesse nenhum em se conectar. Ele só quer passar por cima, desviar o foco e sim, ser o centro da conversa. Quarto sinal: tudo é competição. Se você consegue algo bom, uma promoção, um elogio, uma conquista, eles não conseguem ficar felizes por você. Eles precisam te derrubar, ou pior, dar um jeito de roubar o crédito. Repara, você fala animada de algo que conseguiu e a resposta vem com comparação, crítica ou indiferença. Ah, mas fulano também conseguiu isso. Ah, mas só foi por sorte mesmo. Ah, mas você nem fez tanto assim. Você não precisa de alguém que te diminua. Você merece alguém que te aplauda, que torça por você de verdade. Que seja sua torcida, seu parceiro, sua parceira. E sabe o que acontece com frequência? Eles estragam eventos especiais. Você vai viajar, vai fazer uma apresentação, vai comemorar algo importante. Eles começam uma briga antes. Sempre, isso é um padrão. Claro que às vezes viagens estressam, mas com uma pessoa narcisista, ela sabota emocionalmente. E essa sabotagem ela vira rotina. Antes de você sair, vem um drama, uma briga, uma acusação que é meio absurda. Ah, vai me deixar sozinho, você vai lá se divertir e eu que me lasque aqui. E mesmo que digam, vai, se diverte, você sente que o peso da culpa, da ironia, da acusação que está ali disfarçada é um passivo-agressivo. É ciúme, insegurança transformados em manipulação. E aqui vai um bônus, mas que deveria ser um mínimo. Não namore ninguém que te diga o que você é. Ah, você é tão sensível, você é tão dramática, você é tão doida. Ah, ninguém mais te aguenta. Sabe? Essas frases são armas emocionais. Elas não vêm de alguém que te ama, vêm de alguém que quer minar a sua autoestima, te fazer duvidar de você. Quem ama não acerta sempre, mas você sente essa pessoa que ela te respeita, ela te vê como igual, te valoriza. Então guarda isso. Relacionamento amoroso não é lugar para humilhação, nem para manipulação, também não para rótulos que são cruéis. Não importa se a pessoa tem um diagnóstico ou é só imatura ou egocêntrica mesmo. Você não precisa aceitar menos do que você merece. Diagnosticar alguém com frases como "ah, você é isso" ou "você é aquilo" é inaceitável. Eles não são juízes do que você tem permissão para sentir. Você sente o que sente, ponto. E aqui vai um alerta vermelho. Fique atenta a qualquer forma de gaslight. Gaslight é quando a pessoa tenta te fazer duvidar da sua própria percepção ou da sua memória. A pessoa narcisista não é mais inteligente que você, mas ela sabe ser dominante. Sabe falar com tanta convicção que você começa a se perguntar: será que eu estou ficando louca? Frases como: você realmente acha que eu falei isso? Nossa, sua memória é péssima. Você está inventando coisas de novo? Soam como verdades, mas são manipulações. E o pior, você começa a duvidar de você mesma. Mas repara, só você está se questionando. A pessoa narcisista nunca se pergunta se errou. Quinto sinal, eles usam a sua vulnerabilidade contra você. Sabe aquela vez que você abriu seu coração, contou algo íntimo, doloroso, em confiança? Pois é, em algum conflito futuro eles vão jogar isso na sua cara. E não é por acaso não, é para ferir mesmo, é para te controlar, é para te fazer sentir mal. E isso não é normal, isso nunca é amor.
Se alguém pega algo que você disse com confiança e usa contra você, isso é abuso emocional. Se você está passando por isso, mesmo que ainda tenha dúvidas, vale muito a pena conversar com um profissional sobre isso. Pergunte a si mesma: essa pessoa consegue ter conversas profundas comigo? Me ouve de verdade ou muda de assunto quando eu falo de sentimentos? Se abre comigo também ou só me escuta como se fosse um terapeuta? Não estou dizendo que todo mundo que tem dificuldade emocional é narcisista, mas estou dizendo que intimidade precisa ser recíproca. Se só você se doa, só você se vulnerabiliza, esse não é um espaço seguro. Sexto sinal: eles são sempre as vítimas, e aqui mora um perigo que ele é bem sutil. No início do relacionamento ainda não rolou conflito entre vocês, então observe como essa pessoa reage aos conflitos com os outros. Eles perdem o controle, escutam os outros ou atropelam, mostram empatia por alguém que errou, já assumiram algumas responsabilidades por algo. Tem gente que não pede desculpas nunca, que vira bicho se alguém discorda dele, que precisa sempre estar certo e que chama os outros de idiotas, incompetentes, burros. Se fazem isso com os outros, é só questão de tempo até fazerem com você. Porque o jeito que uma pessoa trata os outros quando está sob pressão é o mesmo jeito que vai tratar você quando o amor entrar em crise ou quando houver cobrança, quando o encantamento passar, vamos dizer assim. Relacionamento saudável não é sobre estar sempre certo, é sobre crescer junto, ouvir, refletir, pedir desculpas quando necessário, saber dizer: talvez eu ainda não entendo o quadro completo. Isso é maturidade emocional. Isso é segurança emocional. E sim, dá para ser firme, assertivo, sem ser cruel com a outra pessoa, sem ser abusivo, tentar dominar o outro. Fique de olho nesses sinais, eles contam muito sobre o que está por vir lá na frente. Você não precisa mais perder tempo tentando responder a pergunta: será que essa pessoa é mesmo narcisista? Sabe por quê? Porque no fundo, isso nem importa tanto quanto parece. O que realmente importa é: essa pessoa sabe lidar com o conflito de forma respeitosa? Um relacionamento saudável exige duas pessoas dispostas a conversar, a ouvir, a crescer. Isso significa que ambos devem criar um espaço seguro, onde existam respeito, escuta e vulnerabilidade. Onde a gente possa dizer: tem algo que está me incomodando, sem medo de ser punido por isso. E de outro lado, a pessoa diga: poxa, eu não sabia disso, obrigada por me contar. Me fala mais sobre o que você sentiu. Porque é assim que a gente valida o outro. É assim que a gente constrói, sem crítica, sem acusação, sem virar briga, só curiosidade e empatia. Mas um narcisista, ele não consegue fazer isso. Ele vai se entregar rapidinho, vai explodir com qualquer tentativa de conversa difícil, vai virar o jogo, te acusar de ser ingrata, dizer que você está sempre reclamando. E no fim, você sai se sentindo culpada, mesmo se você tentou resolver com carinho aquela situação, o conflito. O narcisista não suporta ser confrontado, não aceita feedback, não se responsabiliza e, pior, te pune pelo simples fato de você ter sido honesta com ele. Às vezes com silêncio, às vezes com palavras duras, outras com desprezo, mas no fundo, tudo isso é tentativa de controle. E sabe o que é mais difícil de aceitar? É que ele não quer te ouvir. Ele quer que você exploda, porque quando você explode, ele sente que ele ganhou. Te provoca até você sair do sério, porque assim ele pode te pintar como errada da história, te chamar desequilibrada, te envergonhar e usar aquilo contra você depois. Por isso, o pior erro com o narcisista é morder a isca. Não xingar, não rebater, não tentar explicar de novo. O que mais assusta um narcisista não é a sua raiva, é a sua indiferença. Quando você para de reagir, quando você para de lutar, quando você finalmente percebe que não precisa provar nada para alguém que nunca vai enxergar o seu valor, aí sim o jogo vira. Porque não tem jogo se só um lado quer jogar. Sim, é difícil, mas o primeiro passo é reconhecer. Você está tentando construir algo com alguém que só sabe destruir. E aí a pergunta muda: quanto tempo da sua vida você ainda vai dedicar a alguém que já se mostrou várias vezes
que não te valoriza. Essa pessoa pode ser quem for, parceiro, pai, mãe, mas se ela não respeita os seus sentimentos, a sua perspectiva, sua dor, você precisa se afastar. Não morda mais a isca. Não entregue o seu coração para alguém que faz dele um campo de batalha. Porque isso, meu bem, não é amor. É exaustão. Sétimo sinal de que tem algo muito errado. Você está confuso o tempo todo. Isso não é normal. Também não é saudável. Em um relacionamento com um narcisista, você se sente como se estivesse sempre pisando em ovos, tentando adivinhar o humor do outro para evitar um dia ruim, vamos dizer assim. Só que isso não é amor. Isso é um alerta consistente. É a ansiedade disfarçada de cuidado. E no fundo você sabe que tem algo de errado, mas você começa a duvidar de si mesma. E aí você começa a minimizar. Será que eu estou sendo carente demais? Talvez eu tenha lembrado errado. Talvez eu esteja exagerando. Mas me diz, quando foi a última vez que ele duvidou de si mesmo? Quando foi que ele refletiu sobre o próprio comportamento? Disse algo como, talvez eu que esteja errado. Nunca, né? Pois é, esse é o ponto. Eles não questionam a própria memória, não duvidam do que sentem, mas fazem você duvidar de tudo. E essa confusão constante é uma das ferramentas mais sutis e mais cruéis da manipulação emocional. O que eu quero que você leve daqui é simples e é muito importante. Eu não quero que você viva em alerta máximo. Não quero que você namore com medo e nem construa muros ao redor do seu coração. Você não precisa se proteger do amor, só precisa se proteger de quem não sabe amar. E olha, se tiver algum narcisista por aí tentando usar esse conteúdo, eu nem me preocupo. Eles têm um truquezinho ou outro, mas quando percebem que você não é mais manipulável, eles simplesmente desistem e vão embora. Mas entenda, a verdadeira vitória não é só escapar de relacionamentos tóxicos. A vitória mesmo é se amar tanto que você não aceite menos do que você realmente mereça. É construir autoestima, aprender a se ouvir, se respeitar. Porque o objetivo não é só evitar o que te faz mal, é acolher o que te faz bem também. Relacionamento bom tem respeito, consideração, tem afeto, tem responsabilidade, tem reparo. Quando algo quebra, tem parceria, tem time. Se você não sente que está no mesmo time que a outra pessoa, isso por si só já é um sinal de alerta. Relacionamentos duradouros são feitos de duas pessoas que se valorizam e se cuidam de verdade. E é isso que você merece, não menos. Obrigada por estar aqui comigo. Te espero no próximo vídeo.